Olá, esse é A Voz do Mercado, um podcast da Novo Meio, empresa que edita o jornal Novo Varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket e Automotivo. Estamos com mais uma liderança do nosso mercado na linha Paulo Fabiano Navi, diretor da rede Pitstop, a primeira, na verdade, rede de autopeças e oficinas do nosso mercado. Olá, Fabiano, obrigado por nos atender, é muito bom ouvi-lo aqui em um momento de tantas perguntas e poucas respostas no nosso mercado, Fabiano. Olá, Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes aí da Novo Meio. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar poder conversar com vocês e parabéns aí pela Novo Meio, pela atitude de estar gravando esses podcasts aí, contando sempre uma forma de manter o nosso mercado de reposição aí informado de que todo mundo está vivendo e passando nesse período complicado aí. Fabiano, nós temos uma pauta específica para esses dias, que começa com a avaliação dos nossos entrevistados sobre os dias dessa crise na macroeconomia, sobre tensões políticas e sociais em um ambiente muito turbulento. Como você está vendo isso? Olha, Ricardo, acho que como todo mundo, a gente tem uma apreensão importante nesses dias, né? Nós aqui na Rede Pitstop, a gente já vem acompanhando essa crise há algum tempo, né? Como vocês sabem, a gente faz parte de um IPD, que é o Grupo Auto Internacional, então a gente tem relação aí direta com diversos países, né? A gente tem reuniões aí com alguma frequência, e com isso a gente vinha sentindo já o que os nossos amigos europeus já vinham relatando para a gente em relação a como é que eles vinham se comportando em questão dos impactos econômicos que vinham acontecendo nos negócios na Europa, porque estão sempre aí, como a gente tem acompanhado, à frente da gente, ou seja, o problema chegou lá antes do que aqui, né? Então a gente tem acompanhado e tem visto que os impactos do que aconteceu lá, e a gente tem tentado encontrar formas aqui de gerar algum tipo de previsibilidade para nós aqui com os nossos negócios. O fato é que realmente a gente está vivendo um cenário que as gerações vivas atualmente nunca tiveram a oportunidade de passar nada parecido, o que realmente dificulta toda a composição de uma previsão de um cenário macroeconômico, mas que com certeza a gente tem visto e tem aí todo mundo vivido impactos importantes aí nos negócios, nas relações interpessoais, né, nas questões familiares, no dia a dia. Onde, infelizmente, esse momento trouxe aí impactos importantes para todos nós, né? Sem dúvida, Fabiano, realmente são dias de grandes desafios e certamente essa visão antecipada que vocês que têm atividades regulares em mercados que já estão à frente no combate a essa pandemia, vocês podem ter medidas preventivas com maior índice de eficiência. Isso realmente é uma vantagem para vocês. Portanto, eu queria saber agora que medidas que vocês que administram essa grande rede associativista têm tomado para contribuir com a proteção dos negócios dos seus associados. Bom, vamos lá, como você me colocou, eu então falei na primeira pergunta, né? Vamos dizer, o fato da gente ter esse relacionamento permite a gente ter algum nível de previsibilidade, né? A gente sabe que os mercados são diferentes, né? Você tem realidades muito distintas de macroeconomia e de política da Europa com o Brasil, mas a gente está vendo que esse cenário ele é global, então, vamos dizer, isso permitiu a gente já ir avaliando, já ir prevendo com uma antecedência, né? E com isso, com essas previsões, a gente conseguiu tomar algumas decisões antecipadas, né, de maneira que elas pudessem ser efetivamente mais assertivas. Então, desde a segunda quinzena de março, cara, assim, eu tenho me reunido com os heads aqui, né, vamos dizer, com os reportes diretos, que são o pessoal que cuida efetivamente do negócio no dia a dia, né, e a gente tem criado aí uma sequência nessas reuniões que fazem com que a gente consiga tomar ações aí de médio e longo, mas principalmente de curtíssimo prazo. Num cenário como esse, a gente está optando por gerenciar as coisas semana a semana, conforme as coisas vão acontecendo. Se a gente retomar como foi o começo de março, que a gente vinha performando muito bem, o mercado vinha muito bem, a rede vinha performando muito bem, e aí da segunda quinzena de março em diante, que começaram aí todos os processos de quarentena e tudo mais que
que a gente está vivendo aí até hoje, né, a gente já teve diversas ondulações, diversas mudanças aí das coisas conforme elas vieram acontecendo. Então a gente veio tomando decisões aí em relação à rede ao longo dessas semanas e como a gente está fazendo até hoje. Inclusive essa semana a gente fez isso. Mas falando de coisas mais estratégicas realmente para apoiar os nossos associados, a gente fez muita coisa, né? A primeira coisa que a gente fez foi realmente precaver aí em relação à segurança e à saúde dos nossos colaboradores e dos colaboradores das nossas lojas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi suspender tudo que a gente tinha de atendimento presencial, né? Ou seja, a gente tem a equipe de campo que atende as nossas lojas e aí a gente suspendeu essas ações presenciais. Por um outro lado, né, vamos dizer, sempre olhando o lado positivo das coisas, né, a gente continuou dando atendimento, conseguimos nos adequar rapidamente e com implantação de ferramentas digitais, aí como todo mundo tem utilizado, as principais ferramentas aí, a gente transferiu todas as nossas atividades que eram feitas presencialmente para atividades sendo realizadas digitalmente, remotamente. Então a nossa equipe está atuando junto aos membros remotamente, né, estão fazendo em home office e mantendo o mesmo nível de atendimento, né, ou seja, a gente conseguiu garantir que essas atividades sejam feitas aí, né. Outra coisa que a gente tem realizado pesquisas de acordo com a semana, com temas específicos junto à rede. Isso tem ajudado bastante a gente nessas decisões semanais e no comportamento do que a gente vai desenvolver para a semana sequencial, ou seja, a própria leitura do que está acontecendo nas lojas, do que os membros têm relatado para a gente em relação a diversos temas, né? A gente tem feito pesquisas muito amplas com eles e a gente tem tomado decisões baseadas em cima disso que a gente tem feito, né? Outra coisa que a gente também tem trabalhado bastante aí ao longo desse tempo é na capacitação da nossa equipe, né? Ou seja, isso mudou muito a forma de atender, mudou muito a forma de se relacionar, as relações interpessoais mudam muito, né? Uma coisa é você estar ali presencialmente todo dia falando com as pessoas, outra coisa é você estar ali, você tendo que se adaptar a usar ferramentas digitais, né? E uma das coisas que nos surpreende muito positivamente é a reciprocidade que isso teve, né? O pessoal fala que o nosso mercado não é muito digital e a gente está conseguindo provar aí tecnicamente que a nossa turma é realmente digitalizada, né? Então, a gente tem capacitado a equipe, tem levado muito conhecimento para eles, para que esse conhecimento esteja chegando da forma mais rápida e mais estruturada aí para os nossos membros, né? A gente tem muito treinamento presencial programado, que faz parte do nosso programa de formação. Ele já existe aí há mais de 10 anos, né, com um número importante de pessoas capacitadas. E aí também, da mesma forma, a gente rapidamente se reestruturou e a gente criou um programa que chama Conhecimento Digital. A gente trouxe esses programas de formação para o universo digital, colocamos dentro da nossa intranet. Então, desde a primeira semana, a gente sempre com palestrantes de empresas terceirizadas, com temas diretamente voltados ao momento em que a gente está vivendo, passando sempre por ferramentas de gerenciamento e de gestão, mas muito ligados à forma que a gente está tendo. Então, ou seja, desde a primeira semana a gente está tendo, a gente já fez 7 ciclos desses, de manhã, inclusive a gente tem mais um subindo. Acho que isso foi um diferencial importante que a gente conseguiu trazer, e de novo o pessoal fala que o pessoal tem dificuldade de ver isso, mas a gente tem as leituras de quem está vendo, de quem está assistindo, o feedback do pessoal, e tem sido muito positivo e com um índice de presença relevante aí, né? Uma coisa que também nos deixou muito felizes com a positividade desse tempo. E acho que mais importante de todas as coisas que a gente tem feito junto com os comitês aqui que o próprio grupo tem, a Rede Pit Stop tem participado junto com as outras empresas do grupo, né? E a gente tem acompanhado aí de perto tudo que envolve todos os decretos, protocolos de saúde, né? Desde o primeiro momento, para garantir que as lojas pudessem operar exatamente com todo o amparo legal e que elas pudessem estar funcionando da forma mais correta e alinhada, né? Inclusive, desde o primeiro momento, quando saiu lá o comunicado da ANDAP e do SICAP permitindo aí o funcionamento baseado aí no decreto federal, a gente já na mesma hora, a equipe já estava
recebeu todo o treinamento, toda a capacitação de como proceder, de como instruir as lojas a abrir, de como identificar os protocolos de saúde de cada município. Ou seja, a gente tem acompanhado isso muito de perto para garantir que as lojas estejam aí agora, vamos dizer, nessa realidade aberta, mas funcionando e mantendo aí principalmente toda a segurança dos seus colaboradores e das pessoas que estão indo nas nossas lojas para adquirir produtos aí seguindo os protocolos de saúde, né? Então, tem muita coisa, a gente fez bastante coisa aí para apoiar os nossos membros, né? Muito bom. Certamente quem não é da rede Pitstop, ao ouvir todo esse cardápio de soluções que você entregou para os seus associados, pode vir a se interessar por isso, viu, Fabiano? Opa, com certeza. Se puder, vai ser ótimo. Com certeza tem muito a ganhar. Certamente parece um conjunto de soluções bastante interessante. Fabiano, vamos tratar agora das questões dos steps do nosso mercado, nos diferentes níveis de afastamento, confinamento social que a gente vive no nosso país. Quem são e aonde estão os que aparecem menos e os que aparecem mais atingidos pelos impactos dessa crise? Bom, Ricardo, vamos lá. Acho que é importante a gente colocar uma coisa, né? O nosso mercado, o aftermarket, de maneira geral, ele é um mercado relativamente estável, né? Em momentos que o mercado está ótimo, a economia está ótima, a gente tem um nível de crescimento um tanto para cima, quando o mercado está ruim, a gente tem um processo tanto para baixo. Só que nesse momento agora, vamos dizer, como ninguém, acho que, como já comentamos aqui, ninguém tinha tido a oportunidade de viver isso, nosso mercado também não. Então a gente está, infelizmente, experimentando quedas aí, acho que nunca antes vista, ou pelo menos que a gente tenha uma referência tão longa aí de que isso possa ter acontecido, né? O fato da gente estar hoje no meio da cadeia, né? Ou seja, no varejo, basicamente, né? Apesar da gente ter, acho que isso também nos dá uma leitura importante. A gente tem hoje lojas de linha leve, lojas de linha pesada, né? Lojas que a gente chama de híbridos, que são varejos que tem algum tipo de aplicação, algum tipo de reparação junto e algumas retíficas de motores. Isso nos dá uma possibilidade de ter uma leitura diferente do mercado. Agora, o ponto crucial que a gente tem visto a gente tem operado de formas visto operações muito diferentes, muito distintas, né, em realidades muito diferentes, né? Mas uma coisa que a gente tem conseguido ver de maneira geral, acho que são dois pontos, acho que isso vale a pena a gente colocar. A gente tem visto, ou seja, uma mudança importante no hábito de consumo, ou seja, nós somos um mercado de demanda inversa, ou seja, a gente depende de um veículo entrar numa oficina, né? Ou seja, e com o nível de confinamento que a gente está vendo, os veículos estão rodando menos, o veículo quebra menos com isso, posterga se é uma manutenção preventiva ou não, né? Então, ou seja, a gente tem visto o nível da linha leve sendo mais impactada de maneira geral em todo o país, né? Quando a gente olha aí a linha pesada, a gente sente uma queda menor, né? Ou seja, a gente tem uma visão que a linha pesada impactou menos, ou seja, os veículos de linha pesada estão claramente ligados aí a uma atividade econômica, que por mais que ela tenha sido impactada, ela não parou totalmente, né? A economia está girando, elas estão vendo movimentos ainda econômicos acontecendo, e com isso a frota está rodando até para abastecer segmentos de saúde, supermercados, os segmentos aí essenciais. Então, com isso, a venda da linha pesada sofreu um impacto, claro, mas muito menor. Você diria que percentual de impacto negativo na linha pesada e depois na leve também, por favor, Fabiano? Então, vamos lá. Eu te diria que na linha leve, né, vamos dizer de novo, para nós aqui, que eu digo que muitas vezes a média, no nosso caso, ela é complexa pela diversidade de eu digo negócios. Do seu cliente, por favor. É mais fácil a gente olhar o seu cliente. Então vamos lá, do nosso cliente, o pessoal de linha leve hoje está operando aí com quedas que chegaram aí logo na primeira quinzena a 50%, né? A gente chegou a experimentar esse nível em várias localidades. Na linha pesada, um pouco menos, em torno de 40%. A gente chegou a experimentar nos primeiros 15, 20 dias aí, desde que começamos essa fase.
Mas é um fato que, vamos dizer, a gente está em 650 cidades, então você tem realidades muito diferentes dentro do país, né? Verdade. Então, vamos dizer, não dá para avaliar, por exemplo, o Centro-Oeste brasileiro com a mesma ótica que a gente está avaliando o Estado de São Paulo ou a Grande São Paulo, né? São realidades muito diferentes e a gente tem experimentado percentuais aí muito diferentes. Você tem cidades de São Paulo, vamos dizer, experimentando 50 na linha leve e 40 na linha pesada, vamos dizer, no começo de todo esse problema, mas o Centro-Oeste experimentando quedas muito pequenas ou em alguns lugares até sem queda na linha pesada em algumas regiões do país, como no Centro-Oeste e uma parte da região Norte, né, tirando aí nas capitais, né? Então a gente viu, tem experimentado coisas muito diferentes em diferentes regiões aí do país, mas comparando aí com o que a gente teve de possibilidades de bench de mercado, eu te diria que a nossa rede, o pessoal, acho que no varejo teve um impacto menor, eu te diria. Como você tem visto a redução de gastos, assim, as restrições, até efetivamente, talvez até algumas demissões já dentro da sua rede? Isso tem acontecido? Que tipo de movimento você vê de contenção de gastos e de adaptação para essa realidade deprimida? Olha, cara, acho que assim, a gente precisa tentar separar isso sob uma ótica, olhando duas questões, uma de longo prazo e uma outra de curto prazo, né? Ou seja, ao longo desses 10 anos que a rede Pit Stop existe, né, muito do que a gente faz é levar a gestão para os nossos membros, capacitação para eles e para os seus colaboradores, né? Então, ou seja, todo o processo de gestão você não resolve ele ao longo de 15 dias, ele é um processo de longo prazo com medidas que você vem implementando, né? Mas o fato é, o que a gente conseguiu perceber é que todos os nossos membros que vêm ao longo desses anos todos implantando ferramentas de gestão, vêm controlando efetivamente o gerenciamento do seu negócio, com metodologias modernas, com ferramentas de controle que permitem um gerenciamento correto do negócio, as decisões nesse momento foram muito mais corretas, muito mais assertivas e que trouxeram impactos muito menores, visto que o controle de gastos já era um processo recorrente dentro do negócio. Por outro lado, nesse período de ações de curto prazo, né, a gente tem visto, e, de novo, aí, em situações onde a gente tem visto cenários piores, né, o pessoal já mais se precavendo em relação à aquisição de produtos, né, ou seja, está adequando, fazendo adequações de estoque, já preparando para uma venda alinhada ao que está acontecendo desde o começo e agora do que a gente está girando agora e o que pode vir a acontecer ainda ao longo desse mês que nós estamos, né? Mas, assim, eu te diria que questões mais drásticas, como cortes mais abruptos, problema de inadimplência ou até ainda questão de demissões, isso, se tivemos na nossa rede, foi coisas muito pontuais, ou seja, de maneira geral, eu te diria que a gente está com uma operação bem saudável aí. Boas notícias, Fabiano. Eu queria, antes da gente encerrar, que tipo de inteligência deve ser gerada pelas lideranças da cadeia produtiva do setor? Eu estou falando em termos gerais, o que você entende que pode contribuir para quando do retorno do funcionamento regular do nosso mercado, o que deve surgir aí das primeiras etapas da cadeia para o provimento desse novo aftermarket automotivo? Oi, cara, acho que me pegou. Essa é uma pergunta meio uma pergunta de $1 milhão, né? Ou seja, quem conseguir dar o real caminho para onde as coisas vão, ou seja, o que as lideranças podem... quem tiver essa solução, acho que realmente coloca o ovo em pé, né? Mas eu te diria o seguinte, acho que ainda tomar decisões ainda de curto prazo são decisões ainda, na nossa visão, complexas de serem tomadas, né? Se a gente vê a quantidade, então vamos pegar o exemplo do Estado de São Paulo, a quantidade de vezes que a gente já teve quarentenas prorrogadas, né? A gente está tendo agora uma implantação na cidade de São Paulo de um rodízio diferenciado para tentar conter aí, ou seja, a gente vem vendo muitos movimentos que, de uma forma ou de outra, ainda fazem com que decisões de curto prazo sejam difíceis de ser
previstas e te dizer o que vai acontecer num curtíssimo prazo. Mas olhando assim, pensando um pouco mais longe, ou seja, pensando num futuro um pouco mais distante, é um pouco do que a gente já vinha pensando, aí falando um pouco por nós aqui. A gente já vem trabalhando aí ao longo no final de 2018, trabalhamos ao longo de 2019 inteiro. A gente acredita muito em conceitos de fisitalidade, ou seja, do varejo fisital, né? Ou seja, uma mistura de varejo físico com varejo digital, questões ligadas ao omnichannel, né? Então, a gente acredita que toda essa mudança, todo esse ciclo que a gente está vivendo hoje, vão trazer aprendizados que vão mostrar para a gente que o mundo físico e o mundo digital, que antes estavam vivendo em paralelo, hoje eles estão claramente vivendo juntos e integrados. Então eu creio que muito dificilmente a gente vai não ter um impacto direto nisso numa sequência de futuro e de longo prazo. A gente vê aí que provavelmente elas devem se incentivar, eles devem se aumentar ainda a interação entre eles, e isso com certeza vai trazer impactos positivos para o nosso negócio. Então a gente já vem trabalhando com os membros da rede nisso já há algum tempo, como eu mencionei, e a gente acredita que isso inclusive vai trazer impactos muito positivos na mudança de hábito de consumo e uma série de questões. E o fato da gente ter a maior parte dos nossos membros aí no varejo, esse atendimento digital e pensando em omnichannel, essas coisas para o futuro aí fazem muito sentido. Ótimo, Fabiano. Seria interessante agora somente uma mensagem final para os nossos públicos. Que você orientaria, que tipo de direção você deixaria aí para que os varejistas, os reparadores, enfim, os públicos que representam a nossa audiência plural nesse aftermarket automotivo, que eles poderiam ouvir que possa contribuir com o negócio deles? Eu acho que para o momento hoje, né, eu te diria que em cenários como a gente está vivendo hoje, a gente tem feito duas coisas com os nossos membros e eu gostaria de compartilhar com todos, né? A gente, felizmente, se Deus quiser, e esperamos muito em breve sair da pandemia, mas a gente não deve sair tão rápido dos efeitos dela, né? E aí, pensando do lado, então, olhando sobre esse cenário, olhando o lado positivo, uma das coisas que a gente tem comentado muito com os nossos membros é: vamos trabalhar para o positivo, vamos pensar positivamente, vamos tomar atitudes positivas, pensar coisas que possam ajudar a nossa empresa, o mercado, as pessoas que estão nele, ou seja, vamos pensar e principalmente agir positivamente, né? Ou seja, a atitude positiva num momento como esse faz todo sentido, ele é extremamente importante. E a gente não é só falar, né? Mas agir positivamente com coisas pequenas, médias ou as coisas, estratégias de longo prazo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem colocado bastante aqui para os nossos membros. E outra coisa que a gente também tem colocado muito para eles são em momentos como esse que a gente tem que olhar muitas vezes da porta para dentro, né? Hoje, quando você não consegue ter um mercado extremamente positivo, muitas vezes as oportunidades, as alavancagens positivas do que fazer e muitas vezes a solução para encontrar novas formas de vender, novas formas de se comercializar, muitas vezes estão da porta para dentro, estão com as pessoas que trabalham com a gente. Então, ou seja, muitas vezes a solução está com a gente mesmo. Isso é uma das coisas que a gente também tem falado para os membros, acho que seria legal compartilhar com todos aí. Muito bem, Paulo Fabiano Nave, diretor da rede Pitstop. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas análises que certamente colaboraram para que os nossos ouvintes tenham novas referências e caminhos para sustentar suas ideias e atitudes nesse novo aftermarket automotivo. Muito obrigado. Ricardo, mais uma vez eu que agradeço a você e o pessoal todo aí pela oportunidade. Eu sou o Ricardo Carvalho Cruz, profissional do jornalismo da Novo Meio. Esse foi o podcast Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz, para todo o mercado. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta e Novo Hoje.